Bem, pessoal, a BTC, agora 20 de julho de 2021, meio-dia e 33, já é de tarde aqui na Espanha, no Brasil, 7h33 da manhã, descaracterizou o nosso grande triângulo de caráter ascendente para formar um W. Vocês vejam que esse fundo aqui do dia 22 de junho encontrou um irmãozinho aqui nesse fundo alcançado nessa madrugada de 19 para 20, que bateu 29.278 na mínima. Ainda não sabemos se é a mínima, mas tá parecendo que o desenho será de um grande W. Vamos desenhar mais bonitinho aqui, ó. Tá parecendo que vai ser um grandíssimo W. É muito provável que sempre que acontece uma mega agulhada dessa envergadura, a reação compradora ela também é violenta. Então é bem provável que o preço na pernada impulsiva já retorne para pelo menos para a região da nuvem de Shimoku aqui em 33, 34 mil dólares, para aí tentar buscar essa faixa resistencial aqui imposta por essa série de topos aqui em 35.500, 36.600, esse topo principal aqui de 4 de julho que iniciou essa grande queda, o topo de 28 do 6, que também impôs uma correção relevante, 24 de junho em alguma medida também impôs uma correção. Então, pessoal, o mercado já começa a se animar, os futuros, ó, a Nasdaq agora Futures, ó, tá em mais 0,48, a bolsa de Israel subindo 0,68. Então os futuros começam a se animar. Vamos ver como é que vai se comportar o Ibovespa e o dólar hoje. O dólar chegou a bater 5,256, subiu 2,67 aí no Brasil. Então fica esse registro. Agora o mercado dá conta de que investidores institucionais começam a aportar no mundo cripto, já que a BTC perdeu os 30 mil dólares. Isso é meio contraditório, mas não é, na verdade. Muitos investidores institucionais realmente estavam esperando um movimento corretivo da BTC para embarcar. Então, possivelmente, essa talvez seja a última parada desse trem desgovernado, que é a Bitcoin rumando para 100, talvez 200 mil dólares. E eu acho muito difícil a gente encontrar uma nova agulhada da BTC para abaixo de 30 mil dólares. É lógico que o mercado financeiro tradicional é que startou esse efeito manada, vamos colocar assim. Mas o fato é que nas crises do mercado financeiro tradicional, num primeiro momento a BTC sente, num segundo momento ela descola. Pode ser que o mercado financeiro tradicional tem uma série de problemas que eles precisam resolver de forma macroeconômica, não só questões pontuais relacionadas à inflação, e a variante Delta, mas outras questões mais impactantes que têm relação com todo o estrago que a impressão desenfreada de dinheiro vai causar no sistema, e as criptos, de repente, nesse momento, podem ser o porto seguro do sistema, ou para quem quer se salvar do colapso do sistema. Então, pessoal, fica esse registro. Agora, aqui na Espanha, meio-dia e 37, no Brasil, 7h37 da manhã. Tá bom? Daqui a pouco eu volto com a análise da ADA, da Cardano e da XRP. Quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. O dia promete grandes emoções. É muito provável que durante o dia ou na madrugada de hoje para amanhã, para o dia 21, a gente já presencie essa recuperação impulsiva de volta no mínimo para a nuvem de Shimoku aqui na região de 33, 34 mil dólares. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto. Grande abraço.